A paz do Senhor, meus irmãos abençoados, que esse vídeo encontre você, juntamente com ele, a presença de Deus invada o seu coração, o seu dia, que você possa receber hoje uma porção do amor do Pai sobre a sua vida através dessa palavra que eu venho trazer hoje para o teu coração. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vai nos conduzir a uma nova disciplina espiritual. A disciplina espiritual dessa semana, que é a caridade. A caridade tem que ser algo frequente na nossa vida. Não pode ser uma coisa que a gente faz uma vez perdida, mas tem que ser uma disciplina na nossa vida. Precisamos ser pessoas caridosas. E por quê? Olha o que significa a palavra caridade. Virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Ou seja, quando nós somos pessoas caridosas, nós estamos sendo conduzidos ao amor a Deus. É uma forma de demonstrar o amor que sentimos pelo nosso Deus. É sermos pessoas caridosas, é cuidarmos uns dos outros, é cuidar dos pobres e desprotegidos, é sermos pessoas que se importam com o nosso semelhante, sabe? A caridade é isso. E eu creio que Deus ele quer nos levar como igreja, como seus filhos, para esse lugar, porque isso é o que move o coração de Deus. Quem é que foi mais generoso e caridoso conosco do que o próprio Deus, não é? Se ele entregou o próprio Filho por nós. Então nós precisamos refletir quem Deus é, abençoando as outras pessoas através daquilo que nós recebemos, né? A palavra de Deus diz que de graça vocês receberam, então de graça também deem às pessoas, sabe? Você tem Jesus no seu coração? Esse é o maior ato de caridade que você pode fazer por alguém. Compartilhar do amor dele, da graça dele sobre a sua vida, para que essa pessoa também possa desfrutar disso. Mas além disso, né, como a palavra de Deus também diz, que a nossa fé sem obras é morta, a gente não adianta dizer que ama a Deus, vai ir na igreja, fazer tudo que um crente faz e não amar as pessoas com atitudes. Isso não mostra que a gente realmente ama as pessoas, que realmente cremos naquilo que dizemos. As nossas atitudes é que vão demonstrar isso, né? A palavra também diz, a árvore a gente conhece pelos frutos que ela dá. Que frutos a gente tem dado? Será que a gente tem demonstrado o amor de Jesus verdadeiramente? E isso a gente tem como, normalmente, prioridade, né? Os pobres e necessitados, a caridade. Mas às vezes, a caridade que você precisa fazer é com as pessoas que estão dentro da sua própria casa, com a sua família, pessoas próximas, conhecidas, que às vezes não estão passando por um momento de pobreza financeira, né? Mas às vezes até espiritual. Às vezes você tem uma palavra para dar para essas pessoas, uma oração para fazer, sabe? E a gente retém aquilo que a gente tem em abundância muitas vezes. Então que você possa olhar a caridade hoje não apenas no sentido físico, mas também no sentido espiritual, porque esse é o mais importante, né? Eu ouvi uma história uma vez de um homem que por muito tempo conviveu com um cristão, conviveu com outro, né? Por muitos anos, trabalhavam no mesmo ambiente e aquele cristão nunca soube que ele era crente. E de repente, aquele cristão, aquele homem, né? E de repente aquele homem que trabalhava com um cristão conheceu Jesus através de outra circunstância, de outra pessoa. E ele chegou para aquele outro, que era amigo de trabalho, que conhecia Jesus, e falou para ele: por que você passou tantos anos da sua vida ao meu lado e nunca me falou sobre Jesus? Se você tivesse falado de Jesus antes, a minha vida teria sido transformada muito antes. Eu teria sido tão diferente a minha caminhada, tantos erros que eu já não teria cometido se você tivesse aberto a sua boca e me falado desse Jesus que você serve. E muitas vezes a gente tá, né, na vida igual a esse homem. A gente tem Jesus, a gente conhece Jesus, a gente recebeu de Jesus, a gente tem para dar, mas a gente tá retendo aquilo que nós tanto temos para compartilhar. E que essa palavra alcance o seu coração hoje. E para que a gente continue, eu queria ler com vocês aqui em Lucas 6, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui.
Eu não marquei, agora me perdi. Aqui, a partir do versículo 38, que diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Gente, olha o que Deus está falando aqui para nós. Filho, quando você descobrir que quando você dá, as bênçãos vêm sem medida sobre a sua vida. Quando você descobrir o poder que tem em você oferecer ao outro o que eu tenho dado a você, você compartilhar para o outro aquilo que eu tenho dado para você, você não tem ideia de como você será abençoado. Sabe, tem tantas pessoas chegando aqui no canal e falando como os vídeos que eu tenho compartilhado têm edificado a vida delas. Imagina se eu fico só aqui no meu canto como eu queria ficar, sabe? Que eu queria ter ficado. Eu queria fugir de redes sociais. Eu tava tão bem sem redes sociais, vivendo no meu mundinho. E Deus me incomodando e falando: filho, eu preciso que você abra a sua boca e você fale do que eu fiz em você. Você tem que compartilhar. As pessoas precisam ouvir. Então, se eu tivesse ficado no meu canto quieta, só comigo, só para mim, aquilo que eu tenho recebido do Senhor, tantas pessoas não estariam sendo alcançadas e abençoadas. Você me entende? E assim como eu, você também tem uma porção para liberar sobre as pessoas. Você tem algo que Deus te concedeu para liberar sobre a vida das pessoas. Muitas vezes a gente retém, não é? E a gente para de ser abençoado porque a gente não quer abençoar as outras pessoas. A gente se acomoda, às vezes a gente também olha para nós e acha que é tão pouco que a gente não quer nem abrir a boca para falar. Tantas vezes que eu vou gravar um vídeo eu digo: Senhor, mas isso parece ser tão pouco, isso parece não fazer sentido. Tem tantas pessoas que têm tantas outras coisas para falar, com tanta autoridade, né, e competências. E depois que eu gravo o vídeo, eu compartilho, vem alguém e diz: Dani, como essa palavra me abençoou. Essa palavra foi para mim. Não se cale, continue. Ainda bem que você gravou esse vídeo. Continue falando assim, na simplicidade mesmo, que isso tem alcançado o meu coração. Então entenda que você não precisa de muito. Você precisa daquilo que você tem. E se você usar o pouco que você tem, assim como Deus fez com aqueles pães e peixinhos daquele menino, Deus alimenta multidões. Sabe? No seu trabalho, onde você estiver. E sobre caridade, eu quero compartilhar o que eu vivi essa semana. Tem gente ali me chamando, tem que fazer caridade agora com os meus filhos. Só um minutinho. Eu quero que vocês vejam como realmente, gente, essa palavra ela se cumpre. E é tão lindo que essa semana isso aconteceu. E ontem orando, eu falando: Senhor, qual é a disciplina que o Senhor quer que a gente põe em prática essa semana, sabe? E aí eu fui vendo as disciplinas e chamou a minha atenção caridade. Eu comecei a pensar assim: o que eu posso compartilhar sobre isso, sabe? Cheguei aqui a abrir minha boca, nem sabia bem o que eu ia falar, né? Tô falando agora. E me lembrei de que essa semana, aqui na casa que eu moro, é a casa da empresa que o meu marido trabalha. Só que ele mudou de empresa, né? Eu disse a vocês, eu compartilhei aqui num post, que Deus estava nos abrindo uma porta muito maior. E era uma nova empresa, né? É uma nova empresa. Mas a dona dessa empresa não quer largar meu marido de jeito nenhum. E a gente tá aqui na casa da empresa, né? A gente não paga pra estar aqui. É da empresa. E meu marido falou com ela que ia sair da empresa, ia mudar. Deus moveu tudo debaixo de oração, de jejum, porque a gente não queria que a gente saísse dessa empresa desentendido, né? Sem a bênção dessa mulher, porque a gente tem que entrar nos lugares com a bênção e sair com a bênção também. Então, orando muito, jejuando, Deus nos deu uma estratégia, uma forma de conversar com ela. Meu marido conversou com ela e saímos a bem da empresa. E ainda fizemos um combinado que para meu marido não sair 100%, vai estar dando suporte para ela. E ele disse: eu não quero nada por isso, eu tenho um prazer em ajudar a senhora, porque foi aqui que eu comecei, aqui eu aprendi muita coisa, e eu quero sair daqui com a sua bênção, me abençoe para que eu saia com a sua bênção, sabe? Foi assim que ele falou. E a gente, então, falou com ela, né, sobre a casa, que já que a gente ia sair, para ela nos dar um tempo para procurar uma casa. E Deus, quando eu cheguei aqui, me disse que eu ia reformar essa casa toda aqui do jeito que eu queria, sabe? E eu fiquei angustiada sem saber entender por que eu ia ter que sair daqui, então. Se eu entendi Deus falando para mim que eu ia ficar aqui. E Deus me disse: tenha calma, filha.
E aí ele falou com ela disse, vocês não precisam sair da casa, continuem na casa. Só que a casa, ela também tem um depósito que é para os materiais da empresa, né? E meu marido sempre falando, amor, eu tenho que arrumar esse estoque da empresa, deixar tudo organizado. Bem antes de sair da empresa, né? A gente combinou de arrumar tudo, deixar tudo organizadinho. Ainda não tínhamos tido tempo. Mas aí essa semana a gente começou a organizar e tudo. E do nada, a gente tá organizando aqui o estoque da empresa. Meu marido já saiu da empresa. E mesmo ele estando dentro da empresa, essa não é uma competência dele, da empresa, sabe? Mas ele ia fazer. Ele queria deixar tudo prontinho, organizado. Porque a gente não precisa entrar numa empresa e fazer só aquilo que nos pede. A gente tem que fazer sempre mais. Porque quando a gente faz mais, gente, é uma colheita, né? O que você planta, você colhe. Mesmo que o seu patrão não te valorize, não reconheça o seu trabalho, Deus está vendo. E você vai colher, porque você não está honrando só o seu patrão, você está honrando a Deus. Porque ele diz, tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para mim. Então, quando a gente tem esse pensamento e a gente age assim, não tem como ter uma colheita diferente. E a gente, então, se preparou para arrumar tudo, né? Organizar. Meu marido disse, olha, eu vou organizar esse estoque, deixar tudo bonitinho, organizado para a senhora. Não se preocupe, que eu vou deixar tudo direitinho aqui. E quando foi do nada de Deus, a mulher chega para ele e fala assim, será que a sua esposa não quer ficar cuidando do estoque e eu pago um salário para ela? Imagina, minha gente, aqui dentro da minha casa, tá aqui um quartinho com estoque. Eu já ia ficar cuidando disso, sabe? A minha intenção era estar sempre organizando, ajudando aqui o pessoal da equipe, ajudando eles, sem ganhar nada. Mas Deus, ele faz além, porque ele diz aqui, olha o que ele diz, vou repetir de novo. Ele será generoso e as bênçãos que eles... Vou ler do começo. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Gente, Deus colocou meu marido numa outra empresa. Sabe por quê? Nível maior? Porque nessa que ele estava, ele honrou ao Senhor. Ele dava o melhor dele, ele se esforçava. Ele era honesto, sabe? Se sobrasse material, ele passava para a empresa tudo que sobrava. Nunca pegou nada para ele. Pelo contrário, chegou a colocar o material dele para trabalhar na empresa, sabe? Usar do material dele na empresa, gente. E o que é que acontece? Deus vê tudo isso, sabe? Porque a gente está honrando ao Senhor, mesmo que ninguém veja. Deus está vendo. Deus está vendo o que você faz. Deus está vendo suas atitudes, Ele te contempla. Será que isso te anima ou isso te desespera? Se isso te anima, glória a Deus. Se isso te desespera, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você fazer diferente. Seja excelente no que você faz. Honre ao Senhor, seu Criador, que fez tudo com excelência. E você vai ver que as bênçãos dele vão chegar nas suas mãos que você não vai poder conter. Gente, outra coisa que eu nunca quis receber o Bolsa Família, porque Deus sempre falou pra mim que ia prosperar a nossa vida, sabe? Então eu pensava assim, se eu aceitar o Bolsa Família, mesmo a gente vivendo em dificuldade, é como se eu estivesse indo contra o que Deus me falou. Mas chegou um tempo, há uns meses atrás, que a gente tava sem... meu marido ficou com os serviços parados. Foi um tempo que Deus estava nos transicionando. Então a gente ficou sem dinheiro nenhum, de nenhum lado. E todo mundo falando, Dani, pede o Bolsa Família, vai ajudar vocês, vai ajudar vocês. E eu fui lá e pedi, né? Porque eu entendi, Deus, a gente tá vivendo um tempo que a gente tá precisando. Os recursos não estão vindo, né? Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Então, enquanto o Senhor não nos mostra uma solução, eu vou usar desse benefício que é para nós, né? Que tá dentro da nossa competência aqui. A gente se enquadra. E aí eu fui e me inscrevi e fui abençoada, né? E depois que os serviços voltaram, que o meu marido realmente voltou a receber o seu salário e a gente não precisava mais desse dinheiro, eu falei com a moça e disse para ela, olha, eu não vou mais precisar desse dinheiro, graças a Deus nossa situação mudou, como é que eu faço para cancelar? Porque eu já não me enquadro no quadro do benefício. E ela disse, olha, você não precisa cancelar, ninguém cancela. Conforme o governo for vendo as movimentações, né, a mudança que vocês estão tendo de vida, automaticamente será cancelado. Então, fique descansada. E aí ela disse assim,
E parabéns pela sua atitude, viu? Muito lindo ver o que você fez. Nunca vi ninguém fazer nada assim, sabe? Então, eu fiz isso pra honrar a Deus. Não foi pra dizer que eu sou boa, que eu sou melhor, que eu sou uma pessoa maravilhosa, não. Não foi nada disso, gente. Porque a gente tem vontade, né, de estar com aquele dinheiro. Ia fazer diferença na minha vida se eu pudesse usufruir daquele dinheiro. Mas eu sabia que eu já não me enquadrava, então eu tinha que fazer o que era certo, o que era justo diante de Deus. E eu fui lá e fui cancelar. Mas ela disse que eu aguardasse que isso seria automático. Então foi como se, ao abrir mão, Deus fizesse igual fez com Abraão e Isaac, né? Quando Abraão entregou para Isaac, Deus disse: Eu não quero. Eu não queria Isaac, filho, eu queria o teu coração. E aí agora, eu acredito que logo, logo vai ser cancelado. Ainda não foi. Mas quando for cancelado, Deus já providenciou uma outra forma de me compensar. Através de uma outra atitude que eu tive em honrá-lo. Sabe? Então é por isso que eu tô compartilhando isso com vocês. Não é pra dizer que eu sou boa, pra dizer que eu sou uma pessoa maravilhosa. Não é não, porque às vezes custa, sabe? Às vezes eu pensava assim, eita, esse dinheirinho ia fazer tanta diferença pra eu comprar umas coisinhas que eu queria pra casa, pra organizar a minha vida. Mas, Senhor, não é certo. O que é certo é honrar ao Senhor e é isso que eu vou fazer. Então eu abro mão, sabe? E quanto a mulher aqui do depósito, a mesma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer o melhor, vamos deixar tudo tranquilo para ela ficar bem descansada. Não custa nada, entre aspas, né? Que custa, dá trabalho, a gente tem que fazer as coisas. Mas assim, estamos sendo generosos, né? E estamos fazendo uma caridade. É uma caridade. E Deus vem e nos compensa. Deus vem e nos abençoa. Então que essa semana, sabe, você possa ser uma pessoa que o amor de Deus transborda através de você de tal maneira que você não consiga conter, sabe? E interessante que ontem, para vocês verem, né? Deus vai conduzindo as coisas. E eu vou contando isso para vocês porque eu sei que isso nos edifica, sabe? Eu amo ouvir essas coisas quando as pessoas compartilham. Não quero, novamente, que vocês achem que eu sou uma pessoa maravilhosa, que eu não sou, gente. Eu sou cheia de defeitos, eu sou como você, sabe? Mas eu escolho fazer a coisa certa. Eu comprei um sapatinho para os meus filhos e como eu comprei fora, o número veio diferente, mas são 3 filhos, né? Eu comprei os sapatinhos iguais em números diferentes. E aí veio 2 com números iguais, porque fora, o número de fora correspondia ao daqui. E quando o sapatinho chegou, eu pensei, eu vou vender ele e vou pegar o dinheiro para comprar o outro. E aí eu coloquei para vender, mas aí eu senti no meu coração, não venda, filha. E eu, sim, então o que é que eu faço? Eu não tenho nenhuma criança que eu conheça para dar. Mas eu comecei, Deus me conduzir para isso. E sabe de uma coisa, gente? Deus faz isso porque Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos fazer ser generosos mesmo. Ele quer nos fazer ser pessoas melhores, sabe? Se eu digo eu quero parecer contigo, Senhor, Deus Ele vai nos conduzir para isso. E aí Deus começou a me dizer, filha, eu não quero que você dê, eu não quero que você venda. E eu, Senhor, então o que é que eu faço? Então eu vou guardar, Pai. Prepara então uma criança que eu vou abençoar com esse sapatinho. Eu entendo que se não fosse para eu abençoar uma criança, o Senhor tinha me mostrado de alguma maneira que eu estava comprando o número errado. Tem um propósito nisso, sabe? Eu começo a ver o propósito nas coisas. Se eu comprei errado, por que o Espírito Santo não me ajudou, não me deu um estalo para eu perceber que aquele número estava errado e eu não ter prejuízo? Porque, na verdade, não era sobre um prejuízo para mim, mas era sobre alguém que Deus queria beneficiar, sabe? E aí ontem, tava ali na praça com as crianças e chegou um casal com um menininho e eles, você tem o aplicativo do Uber no celular? Será que você pode pedir pra gente e a gente te paga? Aí eu vi que eles, eu fiquei pensando, será que eles estão querendo se aproveitar? Porque a gente sabe que tem gente, né, minha gente, pra tudo, que quer se aproveitar, que quer ganhar dinheiro fácil. Mas eu senti no meu coração o Espírito Santo me dizer, filha, não interessa o que eles estão pensando. Faça o que é certo. O que é que você acha que você deve fazer? E aí, quando eles pediram, eu disse, me passe. Não precisa pagar, não. Deixa, eu pago aqui, tá bom? Não, a gente paga. Não, deixe. Eu acredito que eles até iam pagar, sabe? Mas a gente não sabe. Às vezes as pessoas são mal intencionadas, né? Querem se aproveitar da gente. Mas, de qualquer forma, nessa situação, o Espírito Santo me conduziu para fazer o que ele estava me direcionando, que era pagar para eles, sabe? E aí, quando eu fui colocar o endereço, era para um abrigo, eles moram em um abrigo. E antes disso eu já tinha dito que não precisavam pagar, né? E aí eu paguei para eles o Uber
E eu vi o menininho, quando eu vi, eu lembrei. Qual é o número que ele calça? Eu lembrei do sapatinho. Ah, eu nem sei. Qual a idade dele? Tem 4 anos. Ele tinha 4 aninhos, gente, mas ele parecia que tinha 2. Ela, se ele tem autismo, ele é uma criança com alguma deficiência, sabe? E ele era menorzinho do que ele deveria ser para a idade dele. E o sapatinho correspondia a essa faixa etária, né? Que ele se enquadra. Se fosse 4 anos, não ia dar para ele, porque era pra menor, que era pro meu menininho caçula, que tem 2. Então, deu certo pra ele, sabe? Aí eu, espera aqui o Uber enquanto eu vou pegar o sapatinho. Fui pegar. Ela achou, eu acho que ela. Mas a gente tá com pressa, a gente tem que ir embora. Acho que ela achou que ia dar um sapatinho velhinho, rasgado, sabe? E quando eu trouxe na caixinha, o sapatinho novo, cheirosinho ainda, que nunca foi usado, nem provado pelas crianças, ela nossa, ela ficou espantada. Que lindo, obrigada. Aí o marido dela viu também. Ai, que lindo, obrigada. O menininho ficou todo animado, tava chorando que queria ir no parquinho. Quando viu o sapatinho parou de chorar, ficou todo animadinho. Ela já foi colocando no pezinho dele, calçando. E eu disse pra ele, eu peguei ele, né, pequenininho, e disse: Oi, meu amor, tudo bom? O nome dele era Enzo. Eu disse: Enzo, olha só. Ai, gente, tô lembrando de algo agora. Eu disse: Enzo, olha esse sapatinho, Enzo. Jesus mandou pra você. Jesus te ama, Enzo. Vamos calçar o sapatinho. Olha que lindo, Enzo. Eu tô lembrando agora. Oh, Espírito Santo. Obrigada por esse amor, Senhor, que nos constrange. O sapatinho do meu filho, lembra, gente? O testemunho que eu contei. Que eu não tinha dinheiro pra comprar um sapatinho pra ele. E Deus usou uma pessoa querida, nossa amiga, pra trazer o sapatinho que eu tanto queria, que era branco, pra tirar foto. Ela trouxe um sapatinho branco novinho pra ele, na caixinha ainda. E eu fiquei tão feliz, que foi a prova de amor de Deus pra mim naquele dia, dizendo: filha, eu me importo com você, eu tô com você, eu cuido de você. E hoje, 5 anos depois, eu pude pegar um sapatinho novo e dar pra uma criança. Oh, Deus, obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Pai, por essa palavra tão poderosa, tão viva, tão verdadeira. Eu já comprei, gente, outro sapatinho pro meu filho, no número certo. Tô esperando chegar. E sabe de uma coisa? Ele diz aqui: e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Já tá até transbordando, né, para outras vidas. A palavra que Deus liberou sobre nós há um ano atrás foi: filha. Gente, eu tava num dia de muita luta. Nesse dia, meu marido tinha ido trabalhar. Ele tinha ido fazer um serviço pra aqui, pra onde eu tô hoje. Sem nem saber que um dia a gente iria vir pra cá, nessas circunstâncias que estamos hoje. E ele chegou aqui e ele veio sem dinheiro, sabe, pra fazer um serviço. E eu lembro que tava tão difícil naquele dia, naquele tempo, que ele disse: amor, tô sem dinheiro até pra comer. Se eu for comer, vai faltar pra comprar o material pra fazer o serviço. E eu lembro que a gente tava tão triste naquele dia, porque ele não podia fazer todas as refeições porque o dinheiro tava pouco. E eu dizia: Senhor, mas o Senhor falou tantas coisas, fez tantas promessas. E olha como tá a nossa vida hoje. Meu marido tá sem dinheiro nem pra comer direito, Senhor. E eu comecei a orar naquele dia. O Espírito Santo começou a falar comigo. Eu coloquei um louvor.
Um louvor que contrariava tudo aquilo que eu estava vivendo e declarava a verdade de Deus sobre nós. E eu comecei a adorar a Deus naquele louvor, com aquele louvor. O Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar sem parar. Colheita abundante, celeiros fartos, transbordantes. Colheita abundante, celeiros fartos, transbordantes. Eu nunca esqueço essa frase. E eu comecei a declarar: colheita abundante, celeiros fartos, transbordantes. Eu comecei a declarar. Me joguei no chão, me ajoelhei na presença de Deus. E eu declarava aquelas verdades sobre a nossa vida, porque é aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Essa é a verdade. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje. A verdade que importa é o que Deus fala ao seu respeito. E a gente debaixo de generosidade naquele tempo, sabe? Sem ter nem para nós, muitas vezes. Eu lembro que naquele tempo, gente, dias antes, amigos falando com a gente: tô precisando de dinheiro. Teve um que tava sem dinheiro para pagar a pensão do filho e pediu ajuda. Na verdade, ele até nem pediu, ele desabafou. E o meu marido ficou tão preocupado e mandou pra ele, por isso faltou pra ele comer. Normal, sabe? E eu não entendia. E eu dizia: Senhor, por que isso, Pai? Se a gente tá debaixo da tua vontade, se a gente tá fazendo... Se a gente tivesse mais, Senhor, a gente poderia fazer mais. E eu ainda vou compartilhar um testemunho sobre o que Deus me respondeu depois disso. Mas voltando àquele dia da colheita abundante, celeiros fartos, transbordantes, eu dizia: amor, eu não sei porque Deus te levou até aí, mas eu sei que Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Se prepare que Deus vai fazer algo, as coisas não vão ficar como estão. E naquele dia lá, depois de orar e declarar essas verdades, depois de viver esse conflito, de não ter o dinheiro nem pra isso, eu disse: amor, Deus está me dizendo que a partir de hoje, se prepare, que isso nunca mais vai acontecer. Não vai mais faltar. Não vai mais faltar. Eu disse pra ele, né? Quando foi, acho que no outro dia, a responsável lá que coordena as agências que meu marido trabalha, falou de uma empresa pra ele que tava pegando os contratos e tudo. Então meu marido entrou em contato com essa empresa e começou a fazer serviços pra essa empresa, sabe? As coisas foram mudando e melhorando, sabe? E Deus foi agindo na nossa vida até chegar o dia de hoje. Então o que eu quero dizer pra você: seja uma pessoa caridosa. Seja uma pessoa que se importa com os outros, sabe? Seja uma pessoa que faz sempre mais do que aquilo que te pedem. Naquele dia, ontem, eles me pediram uma capa. Eu dei 2 pra eles, sabe? Porque é isso que Deus quer da gente. Eu poderia ter pego aquele sapatinho vendido. Eu poderia ter dado a outra pessoa, por exemplo, conhecida minha, que fosse me agradecer muito e dizer: ai, como ela me deu, e falar bem de mim. Aquelas pessoas nunca vão falar bem de mim. Aquelas pessoas, assim, não me conhecem, né, gente? Eu tô aqui compartilhando, mas não é pra ser louvada, não. Deus conhece meu coração, é só pra que vocês possam ver que Deus, ele age quando a gente corresponde à vontade dele para as nossas vidas, sabe? Esse vídeo ia ser bem pequeno, mas o Espírito Santo foi me conduzindo e só quero dizer pra você: obedeça aquilo que Deus coloca diante de você, sabe? Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a essa palavra, que você vai ver que essa palavra é fiel a você. Seja fiel. E durante essa semana, coloque em prática. Se você ainda não coloca a caridade como algo na sua vida, que isso seja uma disciplina. Que a gente diga: Senhor, hoje eu não fiz nada para ajudar ninguém. O que é que eu posso fazer ainda? O que é que eu posso fazer essa semana, Senhor, para ajudar pessoas, para compartilhar da tua verdade, do teu reino, do teu amor, Senhor? E você vai ver o Espírito Santo te conduzir. E seja sensível para corresponder à direção dele para a sua vida. Em nome de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.